Boa noite. Tudo bem? Tudo frio, não é? Ainda. Eu estou quase sem voz e estou bastante preocupado. Eu espero chegar até o final com ela. Eu acho que eu herdei do senhor aí, doutor Flávio. Faltou hoje. Eu acho que foi um ventinho que eu peguei aí no domingo. Foi diminuindo, cortando, mas chegaremos ao final com certeza. Quero convidar você a abrir a palavra. Você já leu sua Bíblia hoje? Já? Parabéns. Se ainda não, então está em tempo de abrir a palavra. Você pode abri-la em Gênesis, lá no comecinho, no capítulo 3. Capítulo 3. Todos encontraram? Então vamos fechar os olhos, vamos orar. Grande Deus e Pai, é muito bom estar na Tua casa, é muito bom cantar, é muito bom ouvir a música tão bonita que fala o coração. É muito bom, Pai, abrir a Tua palavra e saber que Teu Santo Espírito está ao nosso dispor para falar a nossa mente, falar o nosso coração. Carecemos, Senhor, da iluminação do Teu Santo Espírito. Queremos sair daqui melhores do que entramos. Queremos que a Tua palavra nos alcance. Queremos que a Tua palavra nos transforme. Fica conosco agora, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso é uma coisa que eu lembro com muito carinho, do tempo que eu vivi na minha cidade, Miraguaí, quando era menino, especialmente quando chegava a época de final de ano. Tudo era diferente lá na igreja, tudo era diferente lá em casa também. A gente não tinha muitos recursos, minha mãe fazia umas bolachas redondas, umas bolachas redondas e colocava um açúcar colorido em cima, e aquilo era extremamente gostoso. A gente ficava esperando chegar o final do ano, porque era especial. Na igreja, então, a programação era muito mais alegre, muito mais bonita. Os irmãos tiravam a poeira dos instrumentos musicais e vinham para a igreja com seus violinos, seus cavaquinhos, seus violões, seus acordeões. Às vezes eles traziam um violoncelo grande e era uma festa. Mais bonita ainda ficava porque vinham pessoas que estavam longe, saíam do seu trabalho, vinham de férias, outros voltavam do colégio interno, e a gente, como menino, ficava esperando com uma expectativa grande. Como é que está fulano? Será que já cresceu mais do que eu? E a gente queria ver, tinha saudade desse momento. Eu lembro que, quando mudamos para Sapiranga, Novo Hamburgo, depois Florianópolis, e mais tarde para Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, nós fizemos uma viagem de férias e a história passou ao inverso, porque agora era a gente que estava indo para Miraguaí, indo para a casa da mãe. E como a gente criava a expectativa à medida que os dias se aproximavam. Dizem que o melhor período, muito obrigado, que o melhor período das férias, sabe qual é? É o período que vem antes, que a gente começa a contar. Faltam 5, faltam 4, faltam 3, faltam 2, faltam 1. Né? Aquela expectativa das férias, da viagem, de parar de acordar cedo, enfim, de deixar o trabalho de lado. Esse é o período mais gostoso das férias. E sabe qual é o pior período das férias? É já no primeiro dia, quando a gente começa assim, faltam 29, faltam 28, faltam 27, faltam 26, e passa muito rápido. E aquele dia
naquele ano que nós saímos de Friburgo, eu lembro que chovia muito e nós saímos 5 horas da manhã. Pegamos o carro, descemos uma serra de 42 quilômetros, só de descida, só curva, neblina, chuva. A gente não conseguia enxergar nada. E como não era a primeira vez, eu já sabia exatamente quanto tempo eu precisaria para chegar aqui no Rio Grande do Sul. Saindo 5 da manhã, eu deveria passar em São Paulo perto do meio-dia, em Curitiba às 6 horas da tarde, e deveria dormir na divisa entre Santa Catarina, Paraná e Santa Catarina, às 10 horas da noite. Esse era o programa, estava tudo planejado. Mas saímos com chuva e a coisa não começou a andar do mesmo jeito. Tivemos que andar mais devagar. Passamos em São Paulo, muita chuva, já passava longe do meio-dia, estávamos atrasados. E depois de passar São Paulo na famosa Serra esqueci o nome agora, do Cafezal, essa mesmo. Essa que me deixou preso nas últimas férias agora também. Mas naquela ocasião, na Serra do Cafezal, o trânsito começou a parar, e nós paramos. E ficamos parados um bom tempo. E quem trabalha em rádio já sabe, liga o rádio e tenta descobrir o que está acontecendo. Passa aqui, passa aqui, passa aqui, e descobri que havia caído uma barreira logo adiante, alguns quilômetros lá na frente, e que estavam passando apenas de um lado da rodovia. Não tem pista dupla naquele lugar, ainda, estão construindo. E nós ficamos ali um bom tempo esperando. A cada meia hora a gente andava 10 metros. Né? Chovia lá fora, né? Crianças pequenas dentro do carro, e a gente fica impaciente porque o objetivo de chegar lá estava ficando muito mais difícil. Até que já estava quase anoitecendo, quando conseguimos passar naquela barreira caída. Passamos, já era hora de estarmos em Curitiba, e a gente estava muito longe da meta, muito longe do destino. Resultado, quase meia-noite chegamos em Curitiba, e tivemos que dormir por ali. No dia seguinte, retomamos a viagem. Ainda tínhamos mais de 700 quilômetros pela frente. E a viagem foi bastante complicada. Mas quando entramos no Rio Grande do Sul, e a 50 quilômetros de Miraguaí, lá na região de Palmitinho, Frederico Westphalen, é possível enxergar lá no horizonte a cidade. E eu lembro que eu dizia para os meus filhos, estão vendo lá, é lá. É lá. Lá está a casa da avó. E a gente começou a imaginar a comida que estava esperando pela gente. Vai ter suco de uva. Minha mãe faz suco de uva todos os anos. Vai ter suco de uva gelado. Vai ter isso, vai ter aquilo. E nós começamos a imaginar o que nos esperava na chegada. E quando chegamos lá, realmente era tudo aquilo que a gente estava esperando. Mas o que move a gente, num período desses, a fazer sacrifícios enormes, a viajar tanto para encontrar os queridos? É uma palavrinha chamada saudade. Saudade. Quem é que não tem saudade? Dizem que saudade é uma palavra que só existe em português. Ela não consegue ser traduzida em outras línguas, em outros idiomas. Tem outros sinônimos que identificam ou definem essa situação. Saudade. Eu lembro que há 5 anos atrás, quase 6 anos atrás, eu tive a missão de levar a minha filha para o NASP, para o colégio interno. Ela nunca havia saído de casa. Nossos filhos ficaram todo o tempo do ensino médio em casa. Só foram sair para a faculdade. E era a primeira. E eu lembro que naquele domingo, a minha filha passou chorosa o tempo inteiro. E eu acompanhando aquilo, disse, não, mas eu sou forte, vai dar tudo certo. E fomos lá, lotamos o carro, as coisas dela, estava tudo pronto, fomos para o NASP. E quando chegamos lá no colégio, eu levei as malas e as coisas dela para o quarto onde ela ficaria,
Eu olhei para tudo aquilo ali e me deu uma dor tão forte no coração. E eu comecei a pensar, minha filha mais velha vai ficar longe. E aquela vontade assim de chorar, né? Mas pai tem que tentar segurar as lágrimas nessa hora, não sei porquê. E depois veio a despedida. Tudo estava no seu lugar. Estava eu, minha esposa, o filho do meio e a pequena lá de casa. Eu fui o primeiro a me despedir dela. Eu coloquei rapidamente um óculos escuro, tentando disfarçar os olhos cheios de lágrimas. E quando a gente entrou no carro e saiu, na primeira curva ali onde tem uma bandeira, bem na entrada do NASP, a pequena atrás começou a chorar alto. E todos nós choramos. Eu lembro que o meu menino do meio, que o do meio nunca se dá direito com os outros, né? Ainda mais com a mais nova, ele abraçou a pequena. Eu olhei para o retrovisor e vi. Fizemos a curva, saímos na rodovia. A vontade que me deu naquele instante foi de voltar lá e dizer, Daniele, vem para casa, vamos para casa. Isso aqui não é lugar para você, vamos para casa. Olha, irmãos, faltou muito pouquinho para eu fazer essa bobagem. E quando chegamos em casa, que sensação terrível, que sensação terrível. Eu lembro que eu tomava banho e eu chorava junto. Saudade. Por que a gente tem saudade? Por que saudade machuca tanto a gente? Sabe, quando a gente vai para a palavra de Deus, aqui em Gênesis, no capítulo 3, no verso 7, nós temos a queda do homem, a queda de Adão e Eva, e diz assim, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? O homem havia pecado. Deus havia dito, não coma do fruto. Esse é o teste. Você não precisa fazer nada, não precisa ir a lugar nenhum, não precisa cumprir nenhum requisito, apenas não chegue perto da árvore. E o homem foi lá. O homem pecou, a gente sabe a história. E o homem então e sua mulher se escondem. E o que faz Deus? Deus vai atrás. Deus vai atrás. Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? Deus por acaso perdeu a sua onipotência, a sua onipresença? Não sabia onde eles estavam? Claro que sabia. Mas Deus é um Deus que sente saudade. E Ele vai atrás. E então pergunta e chama, Adão, Adão, onde está? Onde estás? Até que Adão então aparece e diz, eu ouvi tua voz e me escondi, porque eu tive medo. O que faz Deus quando o homem peca? O que fez Deus quando Adão e Eva pecaram? Tirou a cinta, diz, agora vocês vão aprender uma lição, porque vocês erraram. Foi assim que foi Deus lá, foi com um chicote na mão, foi com a varinha de marmelo na mão? Não. O que aconteceu, Adão? Você comeu do fruto que eu tinha dito que não era para comer? Será que Deus não sabia? Claro que sabia. Quem te fez saber que estavas nu? Nós vemos aqui, nessa conversa de Deus com Adão, uma linda demonstração de amor para com aquele que peca, para com aquele que erra. E aí você começa a ler a Bíblia e você vai percebendo que o pecado fez uma separação, criou um abismo entre Deus e o homem.
Deus não podia mais permanecer ao lado do ser humano, ou o ser humano não podia permanecer ao lado de Deus, porque seria destruído pela santidade de Deus. Mas Deus não se contenta com essa situação. Você vê Deus em seguida no verso 15 fazendo uma promessa: vai vir um descendente. Jesus virá e morrerá, pagará a sua dívida, a morte eterna, e você poderá voltar para casa. Deus faz uma promessa, mas a promessa aparentemente aos nossos olhos humanos, limitados por essa questão chamada tempo, acha que isso demora demais. Mas quando você continua folheando a Bíblia, você vê Deus tentando contato constante, contínuo, frequente com o ser humano. Deus em busca do ser humano. E Hebreus diz, e Deus falou de muitas maneiras. De muitas maneiras. Chegou um momento em que Deus se disfarçou de ser humano. Se disfarçou de ser humano para conversar com Abraão. E foi visitar Abraão lá onde Abraão habitava, perto de Sodoma e Gomorra, antes da destruição dessas cidades. Você vê Deus mandando mensagens, cartas, recados, mensageiros, profetas, Deus preocupado com o seu povo, Deus preocupado com seus filhos. Você percebe na história bíblica, intrínseco entre as linhas, um fio de saudade, de muita saudade. Até que chega o tempo, e o apóstolo escreve que, vindo a plenitude dos tempos, ou seja, no tempo exato, Deus não agora vem através de mensagens, de recados, disfarçado, Ele próprio vem, através de seu Filho Jesus Cristo. Mas o que a gente faz? O que a gente faz quando Ele vem? A gente não o recebe. Nós não conseguimos encontrar um lugar para Ele na nossa casa, na hospedaria da nossa cidade. E a gente deixa que Ele nasça onde? Na estrebaria, lá no coxo onde os animais comem o seu alimento. É lá que Ele nasce. E Ele é completamente ignorado por seus filhos, por você, por mim, por nós. Passa uma vida de privações, de sofrimento, de incompreensão. Faz tanta coisa boa, mas o que a gente faz em resposta? A gente pega ele e prende, e julga ele de forma injusta, em um horário em que não acontecem julgamentos. Às escondidas, nós batemos nele, nós cuspimos na cara dele, nós o açoitamos, nós o obrigamos a tirar a roupa, a ficar completamente nu. Mas antes disso, ele precisa desfilar pela cidade de uma forma humilhante, carregando a própria cruz. E lá no alto do Gólgota, a gente joga ele sobre a cruz, a gente prega cravos enferrujados nas palmas de suas mãos, a gente atravessa um outro entre seus tornozelos, e ali nu, completamente nu, nós matamos o Filho de Deus. Mas mesmo assim ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Um Deus que ama. Um Deus que ama. E esse mesmo Deus que ama, que veio dar a vida no meu e no seu lugar, substituindo a morte que era minha e era sua, ele diz: eu vou agora para a casa do meu pai. Não fiquem tristes. Na casa de meu pai há o quê? Nós falamos sobre isso no domingo à noite. Há muitas suítes, há muitos quartos. A casa é grande. A casa é grande. Não fiquem tristes. Eu vou para lá, mas eu voltarei. Eu voltarei. E ele deixou essa garantia. Eu vou para a casa do Pai e vou voltar. Sabe, quando a gente olha para
para a história de Jesus. Eu fico imaginando como é o céu agora, antes da chegada dos filhos. O pai está lá esperando. Está tudo pronto. Eu fico imaginando o momento em que o pai vai chamar o filho e vai dizer assim: filho, chegou a hora. Chegou a hora. Vá buscar os meus filhinhos. Vá buscar eles. Está vendo? A mesa está posta. Aqui está o suco de uva gelado. Aqui estão os pêssegos, as melancias, os melões. Veja o tamanho da mesa, meu filho. Vá buscar. Você morreu por eles. Você morreu no lugar deles. Vá buscá-los. Está tudo pronto. Vá buscar aqueles que se machucaram na caminhada, aqueles que tropeçaram, aqueles que caíram, aqueles que desistiram, mas que levantaram, que sacudiram a poeira, que recomeçaram. Vá buscar esses. Vá buscar aqueles que foram ou se tornaram inimigos dentro da própria família, foram desprezados pelos seus queridos, mas escolheram ficar ao nosso lado. Vá buscar esses. Vá, meu filho, vá pelos cemitérios do mundo e traga todos aqueles que dormiram na fé e na esperança. A casa está pronta, a mesa está posta. Vá buscá-los. Vá buscá-los. Meu querido amigo, meu querido irmão, você já parou para pensar quanta saudade Deus tem de você? Quanta saudade Deus tem de você? A saudade que o céu tem de você é muito grande. E Jesus está às portas para levar aqueles que estiverem prontos. Mas quantas vezes, quem sabe, o coração de Deus tem ficado triste? Não porque você faz coisas erradas. Sabe que o que machuca o coração de Deus não são os pecados que você comete. O que dói no coração de Deus é a saudade que Ele tem de ficar junto com você. É passar tempo com você. Existe coisa mais cruel do que ser ignorado por alguém que a gente ama? Você ama a pessoa e a pessoa não está nem aí para você. É isso que machuca o coração de Deus. Dói o coração de Deus quando você acorda de manhã e sai disparada para o trabalho, atrasado, chutando o cachorro, xingando na rua, no trânsito, passa o dia inteiro estressado, tentando resolver problemas, e os problemas não se resolvem, se amplificam, e você chega no final do dia em casa, e aí lembra de Deus. Eu não li a Bíblia hoje. Pega a Bíblia e dorme em cima dela. Fracasso espiritual. É isso que entristece o coração de Deus. Quando você solta a mão dEle, isso dói. Porque a gente peca quando a gente solta a mão dEle e prefere seguir a nossa vida sozinhos. Segurando a mão dEle não tem como pecar. Deus sente saudades da gente. Quem sabe quantas vezes Deus tem insistido com você, apelado ao seu coração, mandado recados por circunstâncias, pela palavra, por mensagens, dizendo: filho, não fique correndo atrás do urgente e deixando de lado o importante. Passe tempo comigo, comece comigo. Seja vitorioso, não perdedor. E quantas vezes temos negligenciado, temos dito não. Jesus vem para buscar os seus amados. Por que Ele não vai levar todos? É muito simples. Você iria com alguém que você não conhece? Para um lugar que você não conhece? Que você não tem interesse? Ele vem buscar os amigos dele, os que passaram tempo com ele.
Ninguém quererá ir por ir. Ele não será reconhecido por aqueles que não passaram tempo com ele. Por isso que a Bíblia diz que eles correrão e se esconderão. É um estranho que chega. Não é um amigo, não é um salvador, não é um Deus pessoal que você conheceu pela comunhão que teve durante a sua vida. É um estranho. Não o conheço. Quem pode escapar? Cair sobre nós, dirão eles às montanhas, aos rochedos, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Quem é que pode encará-lo? Olhar de cara, frente a frente, é impossível. Por isso correrão. Por isso correrão. Mas não é a escolha de Deus, é a escolha nossa. A oportunidade de salvação é oferecida a todas as pessoas. Em um ou outro momento, todos recebem a oportunidade de salvação. Mas quem escolhe somos nós, seres humanos. De que lado ficar? Sabe, Deus quer estar conosco. Eu quero ler João, a gente cita de cor, mas João 14. Eu encontro aqui um Deus saudoso. Veja, verso 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, veja agora, para que onde eu estou, estejais vós também. Você não percebe aqui um Deus com saudade? Eu quero que você esteja comigo, ao meu lado. Esse é um Deus saudoso, esse é um Deus que ama, esse é um Deus que espera. E a gente tem um céu inteiro com saudade do ser humano. Deus quer que estejamos com Ele. Deus diz que onde Ele estiver, Ele quer que nós estejamos juntos. Talvez você olhe para a sua vida e pense, mas eu não mereço estar lá. Se Jesus viesse hoje, eu não estaria pronto. Eu quero que você volte para casa nessa noite pensando diferente. Não fique carregando os fardos da sua vida errada, do seu passado, dos seus pecados. Eu gostaria que nessa noite você depositasse sobre Jesus todas as suas preocupações, que saísse aqui leve, leve, porque Jesus diz, o meu fardo, e o amor é leve, leve. Quantos vivem sobrecarregados, extremamente sobrecarregados com as preocupações dessa vida? Deus é um Deus que ama, Deus é um Deus que nos aceita do jeito como nós estamos. E queridos, há um erro muito grande por parte daqueles que ainda não tomaram a decisão ao lado de Jesus. Acham que precisam primeiro resolver as coisas para depois ir a Jesus. Deus nos aceita como estamos. Como estamos. Lembram do filho pródigo? Lucas capítulo 15. A história é conhecida demais, linda demais. Nós temos aqui 3 histórias de perdidos e de achados. Uma moeda, uma ovelha e um filho. O filho chega para o pai e diz, pai, cansei, pai, não quero mais ficar aqui, cansei dessa casa, quero ir embora, me dá a parte da fazenda que me pertence. Isso era uma ofensa, era um desejo de morte para o pai, mas o pai, de forma resignada, e ele diz, está aqui, filho. E o filho vai, e a gente sabe a história, o filho vai para um país distante, vai para longe do pai, e joga fora tudo o que ele havia recebido de herança.
Fica absolutamente sem nada. E sem nada, então, vai à procura de seus amigos e estes não estão nem aí para ele. Precisa comer. Consegue um emprego, cuidar de porcos. Extrema humilhação para um judeu. Cuidar de porco, sujeira, imundície. E lá então, disputando a comida com os porcos, a Bíblia diz que ele cai em si e pensa, mas o que eu estou fazendo aqui? Na casa de meu pai é muito melhor. Os empregados de meu pai vivem melhor do que eu. Eles têm o que comer, têm onde dormir, não passam essa humilhação, porque na casa de meu pai não tem porcos. E ele então toma uma decisão. E qual é a decisão? Eu vou voltar para a casa do pai. E ele ensaia então o discurso. Eu vou chegar lá e vou dizer assim, pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu já não mereço ser chamado teu filho. Me aceite como um empregado. E o que faz o filho? O filho toma o caminho de volta para a casa do pai. Você percebeu? O que deveria, na nossa ótica humana, quando analisamos a nossa vida, o nosso passado, os nossos erros, qual é? Não. Bem, eu joguei fora toda a herança do meu pai. O que eu vou fazer? Eu vou recuperar esse dinheiro. Eu vou trabalhar para esse fazendeiro, vou cuidar os porcos dele, vou cuidar os porcos do fazendeiro vizinho, de mais outro, eu vou fazer 3, 4 turnos, eu vou juntar todo o dinheiro que eu peguei do meu pai e vou chegar para ele e vou devolver o dinheiro. Não é assim que a gente tenta encarar as coisas espirituais? Mas o filho não fez isso. Ele foi. Ele poderia ter passado no último posto de gasolina à beira do caminho e tomado um banho, trocado de roupa, lavado a roupa, para chegar cheiroso para o pai. Não poderia ter feito isso? Mas ele não fez. Ele foi do jeito que ele estava, cheirando porco. Onde estava o pai? Na varanda da fazenda, assentado na sua cadeira de balanço, olhando para a última curva, até onde seus olhos conseguiam enxergar. E ele vê um andarilho chegando. E quem ama enxerga longe. É o meu filho. E nós temos o único relato da Bíblia mostrando um Deus que corre. Um senhor de idade, de respeito, não corria. Quem corria eram os empregados, os escravos, os servos, não o patrão, não o chefe. Mas aquele velho pai levanta da cadeira de balanço e sai correndo em disparada em direção ao filho que regressa. Que retrato maravilhoso de um Deus que ama, que sente saudade, carregado de amor, carregado de saudade. Ele não está preocupado com a etiqueta, com as regras sociais da sua época, com os costumes da sua época. É o filho que está chegando. E quando vê o filho, o pai então faz o quê? O abraça. E o filho começa a repetir o discurso que ele havia decorado. Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, eu não mereço ser chamado teu filho, me aceite como um empregado. E o pai não presta atenção no discurso do filho. O que faz o pai? O que faz o pai? O relato bíblico conta que o pai chamou os empregados e disse, gente, me tragam aí o melhor chicote da fazenda. O melhor chicote da fazenda. Vocês estão vendo? Esse aqui era o meu filho, vou dar uma lição nele. Ele jogou fora tudo que ele conseguiu. Ele vai aprender a nunca mais aparecer na minha porta. Vai tomar como diz na minha terra, uma tunda de laço, né? Vai tomar uma surra daquelas. Foi assim que fez o pai?
Não. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Será que não é assim que a gente trata aqueles que erram? Aqueles que tropeçam? Dentro de casa, dentro da igreja? Marginalizamos? Marginalizamos? Fecha o parênteses. O que diz o pai? A melhor roupa, tragam o anel, autoridade, sandálias para os pés. O bezerro, o pai lembra, o bezerro que está lá engordando, hoje vai ter churrasco, né? Não é isso? Vai fazer o que com o bezerro? Hoje vai ter churrasco, ele diz. Vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E a Bíblia diz que fizeram o quê? Uma grande festa. Mas aí aparece um outro personagem, mais velho. E o filho não gostou nada do que viu. Não gostou nada do que viu. Ficou com ciúmes. Veja o que diz o relato. Lucas 15, 25 em diante. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Verso 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai, olha que pai. O pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me desse um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos, vindo, porém, este teu filho, né? Ele não disse o meu irmão, o teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Que tragédia desse pai. 2 filhos perdidos. Um, pródigo que retorna. O outro, perdido dentro de casa. Dentro de casa. Não é esse o quadro que a gente vê por aí, às vezes, dentro de nossas igrejas? Sabe, irmãos, eu li uma vez um pensamento de alguém que dizia assim que a igreja é o único exército que abandona os seus soldados feridos. Numa guerra, um exército luta bravamente para conquistar a sua missão, mas não deixa para trás os seus colegas perdidos. Isso deveria nos levar a uma reflexão nessa noite. Talvez não tenhamos saído de casa como o filho pródigo. Talvez não tenhamos jogado fora tudo aquilo que ele nos deu. A nossa saúde, as nossas coisas boas, a nossa esperança. Mas quem sabe estamos vivendo como o filho mais velho dentro de casa, achando que temos tudo e não temos nada. Ou achando que não temos nada e temos tudo. O pai diz para ele: você tem tudo, meu filho, que é meu é teu. Nós nos preocupamos em disciplinar aqueles que se machucaram na caminhada. Eu não sei se você é o filho pródigo, eu não sei se você é o filho mais velho,
mas em algum momento podemos nos identificar com um deles. E nessa noite eu gostaria de fazer um convite para você. Deus está com saudades de você. Deus não quer você vivendo uma vida religiosa de aparência. Eu nunca saí da igreja, eu faço tudo direitinho, eu ando na linha, apenas para os outros verem, porque no fundo do coração, há quem sabe o desejo de fazer exatamente como fez o filho mais novo. Deus quer filhos sinceros, que respondam positivamente ao amor que Ele tem. Por isso meu convite para você nessa noite é você um filho mais velho ou um filho pródigo? Deus o está chamando. Deus tem saudades de você. Não fique preocupado em arrumar coisas, em vencer vícios, problemas, dificuldades, consequências de escolhas erradas. Vá a Deus do jeito que você está, como você está. Cheirando porco? Vá assim mesmo, cheirando porco. O filho pródigo foi e o pai o abraçou. Deus quer transformar tudo que está errado em uma nova vida, uma nova criatura. Qual vai ser a sua decisão? Deus está vendo o seu coração agora. Quem sabe não sentado numa cadeira de balanço, mas olhando, assentado no seu trono para a sua mente, para o seu coração. O que Ele vai responder? O que Ele vai decidir? O que Ele vai fazer? A escolha é sua. Eu quero chamar a Cristina e a Noemi. Elas vão cantar a última mensagem dessa noite. Depois que elas cantarem, eu gostaria de orar com os filhos pródigos e também com os filhos mais velhos. Se você sente no seu coração que a sua vida religiosa não está legal, está sendo apenas superficial, que precisa melhorar, eu quero convidá-lo a vir à frente. Se você é um filho pródigo, já fez parte da igreja, saiu por N razões, com ou sem razão, nessa noite Deus está convidando você também para vir à frente, para voltar, para recomeçar do zero. Haverá festa no céu, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Eu vou orar por você enquanto a gente ouve a música.